A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Este livro foi publicado originalmente em 1982. Isabel encontrava-se no exílio, na Venezuela, para onde ela fugiu em 1975, 2 anos após o golpe militar do Pinochet, que aconteceu em 1973 e se estendeu até 1990. Então, essa história ela vai trazer todo esse fundo histórico o tempo todo, embora ela não faça referência alguma a esses sujeitos, a esses atores, a esses golpistas e muito menos as datas, aos locais. A gente vai entendendo que ela está tratando desse tema porque ela deixa pistas. O tempo todo ela deixa muitas pistas, muitos indícios na literatura dela. E é interessante isso, eu gosto muito disso, porque ela não te entrega tudo, ela não te dá tudo de bandeja, você vai encontrar, às vezes, na fala de um personagem ou numa fala do próprio narrador, aliás, são dois narradores, um narrador e uma narradora, você vai encontrar algumas referências e aí você busca, você faz pesquisas, você investiga para você entender o que estava acontecendo. Quando você começa a se sentir um pouco sem entender onde você está, aconteceu o maior terremoto do Chile, ou nós tivemos a neve na capital. Então, basta procurar, basta pesquisar que você vai se situar na data, no tempo e no espaço e compreender melhor essa história. Esse livro ele tem aproximadamente 500 páginas e acho que são 14 capítulos e mais um epílogo. Os capítulos são muito longos, gente. Eles têm em torno de 20 até 30 páginas. São capítulos longos. Há quem goste, há quem não goste. Tem gente que não gosta porque muitas pessoas gostam de pegar um livro e ler um capítulo e organizar a vida, organizar o tempo de leitura segundo a leitura dos capítulos. Então, quando você tem um capítulo muito longo, você fica muito tempo com a leitura e você não consegue uma pausa. Isso não me incomoda. Para mim isso é indiferente, mas eu estou apenas fazendo uma referência. São capítulos muito longos e a escrita dela é muito frenética. As coisas acontecem em uma página, o mundo vira de ponta cabeça. Você vai para outra página, o mundo já deu outra cambalhota. São muitos acontecimentos, é muito vertiginosa essa escrita, lindíssima, riquíssima, preciosíssima. A tradução do Carlos Martins Pereira é de excelência. Eu esqueci de dizer também que a editora é a Bertrand Brasil, tá? E é um livro que a gente tem vontade de devorar, de tão bom que é. Então, do que trata esse livro? Nós vamos acompanhar 3 famílias. A família Del Valle, a família Trueba e a família Garcia. Nós vamos acompanhar essas 3 famílias no decorrer de aproximadamente 50 anos. E tudo é mais ou menos, e tudo é aproximadamente porque, como eu disse a vocês, aqui não está registrado o ano em que começa, o ano em que termina nada, né? Tudo a gente vai descobrindo através de pistas. Na família Del Valle, nós temos, no início do livro, nós encontramos um pai, uma mãe e 15 filhos. Temos o Severo Del Valle e sua esposa Nívia. Esse Severo, ele é um político, ele é ateu, maçom e, apesar de ser ateu, ele frequenta a igreja porque ele acha que se ele frequentar a igreja, ele vai conseguir votos. E a Nívia, a mulher dele, ela é feminista, ela luta pelas mulheres, ela luta pelo voto feminino. Essa é a pauta dela, né? Ela quer que as mulheres tenham o direito ao voto. E eles têm 15 filhos, alguns morrem, mas o livro vai focar mais especialmente 2 filhas desse casal, a Clara e a Rosa. A Rosa é a filha mais velha, ela está aí com uns 18 anos e ela é descrita aqui como a mulher mais linda do mundo. Ela é a mulher mais linda do mundo, os cabelos dela são verdes e ela passa os dias bordando uma imensa toalha, uma toalha, a maior toalha do mundo. Ela passa os dias bordando, ela é alheia ao que está acontecendo ao seu redor e a Rosa fica ali bordando e ela tem um noivo. O noivo dela é um sujeito assim,
que não tem posses, é um sujeito que vem de uma família que perdeu tudo e é um sujeito que, assim, não tem qualidades no que se refere ao caráter dele, né? Mas no início a gente não sabe disso, a gente só sabe que ele é um sujeito pobre, de uma família pobre, o pai morreu, tem a mãe, tem a irmã, e ele, por que ele vai se casar com a Rosa? Porque foi só ele que teve coragem de pedi-la em casamento. Porque ela era tão linda, que homem nenhum tinha coragem não se atreviam nem sequer a pensar em cortejá-la. Então, o Esteban Trueba noivou com Rosa e, para se casar com ela, ele decide se tornar mineiro. Ele vai para uma mina para fazer escavações e procurar pedras preciosas e fica lá por 2 anos para conseguir ficar rico. Ele quer ficar rico para casar com a Rosa. E aí quando ele está lá, ele tem a notícia de que a Rosa havia morrido. A Rosa morreu. Por quê? Porque a Rosa estava doente, o médico recomendou que ela tomasse uma aguardente e alguém havia envenenado essa aguardente pensando que o pai dela, o Severo, tomaria essa aguardente. Quem acabou tomando foi a Rosa e ela morreu. Ela morreu, o Esteban volta, fica muito decepcionado, muito aparvalhado com aquilo tudo e ele decide largar a mina e ele decide partir em direção à fazenda da família, a fazenda que o pai dele tinha, chamada Las Três Marias. E essa fazenda, ela está simplesmente arruinada. E ele vai para lá, se trancafia lá e vai trabalhar, vai colocar todo mundo para trabalhar. E ele consegue reerguer a fazenda e vai se tornando cada dia mais rico. Então, esse Esteban Trueba, no início, a gente não dá muita coisa por ele não mostra tudo que ele é ainda, mas com o decorrer do livro, ele vai se tornando cada vez mais colérico, ele vai mostrando todo o seu caráter conservador. Lá na fazenda, ele estupra as filhas dos camponeses, como se fosse um animal, um bicho selvagem. Cada vez que ele sente os desejos sexuais dele, ele derruba uma das meninas no chão e estupra essas meninas. Elas ficam grávidas, ele não está nem aí, não reconhece os filhos, mas um dos filhos vai dar trabalho para ele. Então é um sujeito que vai se tornando cada vez mais violento. E aí a irmã dele, a Férula, e a mãe ficam lá na cidade, na capital. A mãe morre e ele volta para lá porque a mãe morreu e ele decide se casar. Ele decide se casar porque ele precisa ter uma mulher, mas é a mulher no sentido assim, eu preciso de alguém para cuidar da casa, para cuidar de mim. E aí ele se lembra da família Del Valle, a família da Rosa, a mulher mais linda do mundo que havia morrido. Ele se lembra daquela família e ele vai até lá com a intenção de perguntar se havia lá na família alguma outra moça, porque eles tiveram 15 filhos, né? Devia ter uma moça lá dando sopa esperando por ele. E ele vai até lá e ele acaba conhecendo a Clara, a irmã da Rosa, e eles se casam. A Clara, ela era clarividente, ela via espíritos, ela conversava com espíritos, a turma que frequentava a casa dela, os amigos dela eram todos espíritas, e ela movia objetos com a mente, ela conseguia fazer com que as cadeiras andassem pela casa, ela passeava pela casa sentada numa cadeira que andava sozinha. Então a Clara, ela era essa pessoa. Só que é interessante, aqui a Isabel Allende, ela diz o seguinte, que esses fenômenos todos, apesar de serem fantásticos, né, eles não impactavam a família dessa forma. O fato da Clara fazer com que os objetos se movessem, as xícaras pela mesa e conversasse com as almas penadas, nada disso perturbava a vida cotidiana. Isso fazia parte do cotidiano da família. E eu fiquei pensando muito sobre isso. Por que o livro se chama Casa dos Espíritos? Por que a Clara fala com espíritos? Por que essa coisa de mover objetos? Sendo que é algo que fica assim, bem
quase que não é citado, às vezes é mencionado, mas também não é aprofundado, não tem impacto, não acontece nada. Os espíritos vêm, vão e não acontece nada. Eu fiquei pensando, a Isabel, quando escreveu esse livro, ela estava exilada na Venezuela, como eu já disse, né, em 1975. O país dela estava em chamas. As notícias que chegavam para o mundo todo eram de perseguição, de tortura, de morte, de violência, de silenciamento, a censura rigorosíssima, violentíssima. Então, quando ela vai escrever esse livro, que ela está escrevendo a história do país dela, aqui ela está contando a história de um sujeito que dá o golpe militar, um golpe não militar porque ele não era militar, mas eu vou chegar lá e vou explicar. Mas é o sujeito que idealiza, fomenta o golpe no Chile. Então, eu penso assim, ela não podia, nesse momento, escrever um livro só sobre isso. Então, quando ela coloca os fantasmas, as almas penadas, as cadeiras que... Quando ela coloca esse realismo fantástico, me parece que ela estava querendo projetar que a literatura tratasse disso, mas que o pano de fundo, na verdade, eram as atrocidades cometidas pelo Pinochet. Né? Quando, na verdade, quando você lê o livro, quando você vê que o que ressalta mesmo é a vertente política da história. Os fantasmas, eles não perturbam nem a família e nem a nós não perturbam ninguém, porque eles não causam nada, não fazem nada, nada. Né? E o livro se chama Casa dos Espíritos. Acho que é um disfarce, é uma forma, assim como aqui no Brasil, na época da ditadura, os poetas, os músicos, os artistas tinham que mudar os nomes das canções, né? Utilizar metáforas, etc., para poderem fugir da censura. Acho que era mais ou menos isso, por isso que o livro... Não sei, eu acho que o livro é isso. Bom, então, gente, o Esteban Trueba, esse cara que ia casar com a Rosa, que ela morreu, ele volta e pede a Clara em casamento, a moça dos espíritos. E ela sabia de tudo, ela tinha premonições. Tudo que vai acontecendo no livro, na vida, na história, ela diz antes, ela anuncia antes. Fulano vai morrer, fulano vai se machucar, fulano vai casar com Beltrano. Tem um momento em que o Salvador Allende, ele se candidata ao governo do Chile e ela diz, e um personagem diz, agora os socialistas ganham, e ela diz, ainda não é o momento, não vai ser dessa vez. Então ela tinha premonições, ela sabia quando as coisas iam acontecer, então ela sabia também que o destino dela era se casar com Esteban Trueba. Então ela se casa com ele tem nesse momento 35 anos e ela 19. E eles vão morar em Las Três Marias, lá na fazenda. Lá na fazenda, eles têm uma filha chamada Blanca. Eu queria chamar atenção para isso, os nomes das mulheres dessa família. Nós temos a Clara, nós temos a Blanca, filha de Clara, nós temos Alba, filha de Blanca. Então, Clara, Blanca e Alba. Todos os três nomes fazem referência à cor branca. Mas aqui não tem uma questão relacionada ao tom da pele, né? Aqui me parece que ela está fazendo referência a essa questão da clarividência, da lucidez, né? Por isso essa palavra, esses nomes que foram dados a esses personagens. E aí elas vão morar lá, né? Eles vão morar lá, o casal, a Clara e o Esteban Trueba, e ele é um sujeito assim muito violento, um sujeito muito conservador, muito ignorante, muito bruto. E ela é aquela doçura, ela é aquela pessoa que se doa para os outros, preocupada com os outros, em cuidar, ela é a amorosidade em pessoa. E eles vão levando a vida, tem a filha Blanca, né, que nasce lá na fazenda. E aí eles
ficam vivendo lá até que acontece o grande terremoto do Chile, que aconteceu mesmo. Então, assim, os dados que ela insere na literatura dela são dados verídicos, são dados de realidade. Houve mesmo um grande terremoto. E aí você pesquisa e vai ver, então essa parte do livro nós estamos no ano tal. Então houve um grande terremoto, a casa deles ruiu. Nesse momento, o Esteban Trueba estava riquíssimo a partir da exploração. Ele explorava muito os camponeses e a casa ruiu e caiu em cima dele. E quebrou muito, ele quebrou muitos ossos. E quem acudiu o Esteban Trueba, essa é uma parte que eu gosto muito nesse livro, havia lá um camponês chamado Pedro Garcia. O Pedro Garcia era um velho muito sábio. E esse Pedro Garcia, numa ocasião em que a fazenda foi infestada de formigas, ninguém deu conta de acabar com as formigas. Chamaram técnicos, especialistas, tacaram veneno e ninguém dava conta das formigas. Até que o Pedro Garcia, o velho, sábio, camponês, foi lá, pegou um paninho, colocou as formigas dentro do paninho, subiu no cavalo e foi andando pela estrada, conversando com as formigas. Ele foi conversando com elas e elas foram acompanhando o Pedro Garcia e foram embora da fazenda. Não sobrou uma formiga. Quando houve o terremoto, quem é que foi lá acudir o Esteban Trueba e colar todos os seus ossos de volta no lugar? O Pedro Garcia. Então, o Pedro Garcia era essa pessoa boníssima, sábia, querida, que vivia nessa fazenda. O filho dele se chamava Pedro II Garcia e o neto dele se chamava Pedro III Garcia. O Pedro II Garcia também era camponês, trabalhava lá por vários momentos ele administra a fazenda a pedido do Esteban Trueba. É um homem boníssimo e a gente nota que ele é apaixonado pela Clara, a mulher do Esteban, mas isso não fica explícito, mas a gente percebe. E o filho dele é o Pedro III Garcia. Então temos o Pedro Garcia, o Pedro II e o Pedro III. O Pedro III é o neto e ele era um socialista, ele era um militante de esquerda e ele tentava o tempo todo esclarecer para o seu povo, para os camponeses, que eles estavam sendo explorados, que eles tinham direitos, que eles tinham direito ao voto, direito a férias, direito a 13º, direito ao salário digno. E como ele ficava ali tentando esclarecer as pessoas acerca dos seus direitos, ele foi banido da fazenda Las Três Marias. Só que o Pedro III já estava completamente apaixonado por Alba e Alba apaixonada por ele, a filha de Esteban Trueba. E eles se encontravam às escondidas. Teve um dia que chegou lá um francês, um sujeito chamado Conde Jean de Satinet. Jean de Satinet. Esse conde, ele chegou lá e ele viu a riqueza toda, ele se interessou, ele queria se casar com a Alba, interessado no dinheiro dela. E aí ele descobriu que a Alba estava se encontrando com Pedro III lá no Rio. Contou para o pai dela foi lá, deu uma surra em Alba, arrastou a menina pelos cabelos. Chegou em casa, a mãe se interpôs naquela situação e o Esteban Trueba deu um soco no rosto da Clara e quebrou os dentes dela na frente. A Clara perdeu os dentes. A partir disso, a Clara pegou a filha Alba e elas voltaram a morar na cidade. Ela se separou do Esteban e não falou mais com ele e foi morar na cidade com a filha. Só que nisso, a Alba já estava grávida do Pedro III. E ela já estava grávida, o pai ficou sabendo, e lá na fazenda, o pai ficou na fazenda, na Las Três Marias. O pai, ele ficou sabendo e havia lá um sujeito, um rapazinho, que era simplesmente neto dele, neto bastardo dele. Esse sujeito se chamava Esteban Garcia, o nome dele e o sobrenome do avô. E esse Esteban Garcia era um sujeito muito ordinário. Esse sujeito, ele ia aprontar muito ainda nessa história, vocês não têm ideia. E ele contou
para o Esteban Trueba onde que o Pedro III estava escondido. E o Esteban Trueba foi lá, decepou os dedos das mãos do Pedro III e falou para Alba que havia matado o amor da vida dela. Em vista disso, ela acabou aceitando se casar com o Jean de Satiny, foram morar longe, numa região longe dali. E quando chegou lá, ela começou a ver, eles não tinham uma vida conjugal, os dois. Ela estava grávida e ela tinha o quarto dela, vivia separada dele. Mas ela começou a notar que à noite múmias andavam pela casa. E um dia ela foi atrás das múmias, porque fantasma, assombração, múmia, para ela era totalmente familiarizada com esses elementos, né? Então ela foi atrás das múmias e ela descobriu. A Isabel Allende é que ela não fala isso muito claramente, não, mas a gente entende que, na verdade, essas múmias eram jovenzinhos, jovens, adolescentes, que entravam disfarçados dentro da casa à noite para ter relações sexuais com o marido dela. Ou seja, o marido dela era um pedófilo. E aí, em vista disso, o que a Alba faz? Junta as coisas dela e se separa do marido e a gente não ouve mais falar desse sujeito. Ele fica para lá, né? O Esteban Trueba, então, ele fica sozinho lá na fazenda. Em algum momento ele vai procurar um prostíbulo e lá ele conhece uma prostituta chamada Transito Soto. E essa Transito, ou Trânsito, eu não sei muito bem como pronuncia o nome dela, ela vai ser muito importante nessa história. Ele ajuda essa mulher. Ela está numa situação muito precária, ele dá dinheiro a ela e ela guarda isso. Ela é uma mulher digna, uma mulher que tem hombridade, né? Que tem caráter. Então ela guarda isso. Ele a ajudou num momento difícil, essa Transito Soto, né? Então ele fica com ela e tá, ela sai da história para depois voltar. E aí, quando eu digo assim, ela sai da história para depois voltar, esse Esteban Garcia que foi lá e dedurou o Pedro III, depois ele vai se tornar... parece que eu tô dando o que a gente chama hoje de spoiler, né? Eu queria comentar isso. Spoiler, a ideia do spoiler é a ideia de que você estragou alguma coisa. Quando alguém diz, fulano deu spoiler, quer dizer que ele estragou a história, estragou o filme. A pessoa te contou o que vai acontecer. A pessoa antecipou para você uma cena importante, um mistério que seria desvendado na história. E tem muita gente que não gosta, né? Eu, particularmente, nunca me importei com isso. Para mim é indiferente. Aliás, acho que eu até gosto. Se alguém me diz o que vai acontecer no final, né? Às vezes eu estou assistindo um filme aqui em casa e alguém, um filho, alguém já assistiu, eu pergunto, mas no final isso aí vai dar certo, essa ideia? Eu quero saber o final. Por quê? Porque nunca me importou o final, saber o final, saber se eles foram felizes para sempre, que é uma coisa que a gente traz lá da escola, né? Essa ideia de que as histórias têm começo, meio e fim, que tem um crescente, que tem uma culminância, que tem um grande final que só pode ser revelado quando você chega lá. Eu nunca me importei, eu sempre gostei de saber do final antes, tanto que aqui eu falo abertamente dos livros que eu leio, não me importo, quem não gostar desliga e vai embora. Por quê? Porque para mim não importa o final, para mim interessa o processo. E a Isabel Allende, eu fiquei tão confortável com a literatura dela, porque no decorrer do livro ela vai deixando esses chamados spoilers o tempo todo. Quando aparece um personagem e fala alguma coisa, ela diz assim, mas ele nunca poderia imaginar que daqui a 20 anos essa pessoa seria o seu algoz. Então você já sabe de antemão que aquela pessoa vai se tornar uma pessoa péssima, que aquela pessoa vai fazer barbaridades. Eu acho isso muito interessante, porque ao invés de me desanimar, eu já sei que o Esteban Garcia vai se tornar
pior figura desse livro, pior ainda que o Esteban Trueba. Eu já sei disso lá no início da história, mas isso me dá mais vontade ainda de ler a história porque eu quero entender o processo. Eu quero entender o que aconteceu com esse rapaz para ele se tornar a pessoa que ele se tornou. Porque ele entra na polícia política, que é uma guarda que foi criada durante a ditadura, e ele é o responsável, ele se torna coronel, ele se torna o cara que manda sequestrar as pessoas, torturar as pessoas, matar as pessoas, aprisionar as pessoas. E ele vai fazer isso com a Alba. Ele vai estuprar a Alba, violentar a Alba, prendê-la dentro de um canil. Ele faz... No final do livro, a Isabel Allende vai narrar isso tudo com detalhes. E o capítulo, se não me engano, se chama O Terror. E é o terror. Então, eu já sabia que esse cara ia aprontar desse jeito, né? Que ele ia se transformar nesse monstro. Eu já sabia, mas o interessante é você ler e acompanhar esse processo. E por que, não sei, por que ela fala sobre isso o tempo todo? Porque a Clara é clarividente, gente. Se nós temos a personagem aqui principal do livro, que é clarividente, que tem premonições, que conhece o futuro, que antecipa o que vai acontecer, por que na própria história isso não pode acontecer? Acontece, sempre. Uma outra questão que eu queria falar sobre esse livro é sobre os espíritos, né? Eu já falei sobre isso, que eles estão aqui para despistar a censura. Então, você lê a história, o tempo todo você está encontrando questões políticas, questões relacionadas ao campo, à produção, questões relacionadas ao relacionamento dos personagens entre si, questões geracionais e também questões voltadas para esse mundo espiritual. Mas eu estava falando então do Esteban, da Clara, da Alba. A Alba se apaixona pelo Pedro III e eles ficam um tempo separados. O pai dela diz para ela que matou o Pedro III e ela, por fim, acaba se casando com esse Jean. Ela descobre que ele é um pedófilo e ela foge de lá e volta para casa. E ela passa a viver de novo no casarão junto com a mãe dela. Ali ela tem a filha dela, a Alba. A Alba, gente, essa menina, no final, só no final, mais ou menos da metade para o final do livro, que eu fui entender que a Alba, a neta do Esteban Trueba, era a narradora do livro. Nós temos 2 narradores. Eu acho tão fantástico isso, você começar a ler alguma coisa e você ter que ir montando aquilo como se fosse um quebra-cabeças, muito instigante. Eu fiquei muito curiosa, quem seria essa narradora, esse narrador? Porque visivelmente não era a mesma pessoa narrando. E no decorrer da literatura, eu fui vendo que quem narrava a história eram Esteban Trueba, já velho, com 90 anos, e Alba, a sua neta. Ela escreve essa história a partir dos cadernos de anotar a vida. A Clara, ela anotava nos cadernos, que ela chamava cadernos de anotar a vida. Então ela ia registrando os acontecimentos da família, do país, da região, ela ia anotando os acontecimentos. E a partir dessas anotações é que a Alba escreve esse livro. Lá no final ela vai retomar o início do livro, fazendo referência a isso. Então, ela é muito interessante como que é uma questão que sempre me preocupa. A gente geralmente se ocupa em investigar o que aconteceu, né? Nós temos uma tendência a essa arqueologia, né? De buscar o que se passou, o que houve. Aqui nesse livro a gente vai encontrar uma personagem que escreve para o futuro, ela já registra enquanto acontece. Ela vai registrando a vida, cadernos de anotar a vida. E devido a isso, as próximas gerações vão entender a sua própria história, porque a avó escreveu. Aqui também, deixa eu mudar de rota, que eu acho que vai ficar melhor. Gente, esse livro é de uma complexidade tamanha,
como eu disse para vocês, são eventos cotidianos, eventos históricos reais, né, não são fictícios, e é uma escrita muito vertiginosa, as coisas acontecem muito rapidamente. E não é uma escrita linear, não é uma história que eu posso ir contando assim, aconteceu isso, depois, não, porque as coisas se projetam para frente e para trás no tempo. Daí a dificuldade de contar essa história. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui os capítulos e vou falar brevemente. No capítulo 1, intitulado Rosa a Bela, já falei sobre ela. O capítulo 2 é intitulado Las Três Marias, onde nós vamos conhecer a propriedade rural do Esteban Trueba e a ascensão que ele tem, né? Como que ele consegue crescer aquela propriedade e ele compra mais terras e ele fica riquíssimo. Nós vamos no capítulo 3 encontrar Clara Clarividente, conhecer essa menina Clara e tudo que ela, as comunicações que ela tinha com os espíritos. No capítulo 5 nós vamos encontrar o título O Tempo dos Espíritos. Aqui nós vamos conhecer os irmãos da Blanca, que se chamavam Jaime e Nicolas. Esses irmãos eram filhos também da Clara. O Jaime, ele era muito estudioso, ele estudou muito, ele se torna médico, mas ele é um médico socialista. E ele era muito amigo do Pedro III, que era apaixonado pela filha dele, a Alba. E esse Jaime, ele tinha uma medicina voltada para os pobres, para ajudar as pessoas. O pai dele ficava possesso, porque ele dizia, você tem que botar uma clínica particular e ganhar dinheiro. Esse era o Jaime. E o irmão dele era o Nicolas. O Nicolas, ele era um cara assim que gostava da farra, era um cara perdulário, e depois ele passa por uma fase mística, ele começa a recitar mantras, uma coisa assim bem mística. O pai dele expulsa ele de casa e ele, inclusive, ele vai criar, deixa eu ver se eu acho aqui o nome do negócio, ele vai criar achei, ele vai criar um tal Instituto de União com o Nada, Instituto de União com o Nada, e ele vai ficar riquíssimo por conta disso. Ele vai levar esse instituto para a Europa, vai lá, era um cara que enganava as pessoas, né? E, bom, depois nós temos o capítulo 5, que se chama Os Amantes, que vai tratar do romance entre Blanca e Pedro III, e todas as dificuldades que o pai não aceitava, que o pai cortou os dedos do Pedro, já falei sobre isso. No capítulo 6, nós vamos ter o título A Vingança. E aqui acontecem eleições eleitorais, né, eleições para presidente do Chile. O Salvador Allende já estava em campanha, ele concorreu em 1952, 1958, 1964 e 1970. Em 1970 ele vence, em 73 tem o golpe. Então é um capítulo que já vai mostrar pra gente como que o Esteban Trueba se transforma, como que ele se transforma num conservador de extrema direita. Ele odeia os comunistas. O Partido Comunista, inclusive, já estava proibido no Chile desde 1948. Ele odeia os comunistas e ele deseja a morte deles. E quando o presidente socialista vence, que aqui não é citado o nome dele, a gente não sabe que é Salvador Allende, né? Mas quando ele vence, quem é que organiza, quem tem a ideia, quem incentiva, quem planeja, quem chama as pessoas para organizar esse golpe militar? O Esteban Trueba, é ele. Ele que os militares nem queriam, né? Aqui, segundo o livro, foi o Esteban Trueba que incentivou. E aí eles dão um golpe militar. Eles dão um golpe militar de uma forma violentíssima, com bombas sendo jogadas no palácio presidencial, pessoas presas. E é uma tragédia, porque
O próprio filho do Esteban Trueba, o Jaime, aquele médico, ele estava no palácio na hora que foi deflagrada tudo, né, toda a violência do golpe. E o filho dele é preso, é torturado e é morto de uma forma horrenda por um golpe que o pai dele idealizou, né? E é muito interessante a gente acompanhar esse processo, porque a gente vai ver o Esteban Trueba, desde o início do livro, parecia aquele sujeito pacato que só queria casar, estava lá na mina procurando pedras preciosas para conseguir dinheiro, para conseguir se casar com a Rosa, né? E como que esse homem ele vai se transformando nessa pessoa com o decorrer do tempo? Ele chega ao ápice da crueldade. O pensamento dele é completamente bélico, de dominação. E ele, para conseguir dar vazão aos seus ideários, ele vai chamar os militares para fazerem o serviço. Então ele pensa que os militares vão dar o golpe e vão devolver o poder para o grupo de extrema direita. Ele pensa, só que não. Os militares dão um golpe e enxotam o Trueba de lá, que nesse momento já era senador da República. Então, como os militares dão um golpe e fecham o Congresso, o Trueba deixa de ser senador, né? Sorte dele, né, que ainda conseguiu permanecer vivo. Mas foi ele que idealizou tudo, ele que fomentou tudo, e depois ele é enxotado de lá. E para piorar a situação, a neta dele, a Alba, ela é capturada pelos militares. Quem manda capturar a Alba é Pedro III, o neto bastardo dele. E aí a gente vai encontrar o capítulo lá na frente que se chama O Terror. Lá no capítulo 10, nós nos deparamos com a morte de Clara. Clara morre. Por que Clara morre? Morre porque já cumpriu a sua missão no mundo. Ela não estava doente, ela já sabia que ia morrer e morreu. E aí nós temos início a uma fase de declínio, de decadência, tanto que o capítulo se chama Decadência, né? E depois que a Clara morre, toda a beleza, toda a musicalidade, toda a amorosidade, toda a leveza daquela casa morre junto com ela. A Clara sustentava tudo aquilo, então tudo morre junto com ela. E eu entendo que ela morre porque o que estava por vir era muito trágico. Clara não conseguiria sobreviver no mundo, naquele mundo que estava por vir. Uma das amigas da Clara, que também era espírita, uma das irmãs Mora, ela chega a ir ao casarão e avisar o Esteban Trueba. Ela diz para ele: olha, tudo isso que você está armando vai ter êxito, você vai conseguir. Mas você vai se arrepender amargamente do que você fez. E ela diz a Alba: saia do país, saia do país. Mas a Alba não sai, porque a Alba está ajudando as pessoas, a Alba vende as coisas de dentro de casa, os móveis, as cortinas, os tecidos, ela vende tudo para alimentar os pobres. Por quê? Havia um governo socialista, havia trabalho, havia direitos trabalhistas, havia muitas possibilidades de crescimento para todas as pessoas, boas políticas públicas, mas os conservadores, o que eles fizeram? Eles fizeram um plano de boicote a tudo. Então, faltava comida nas prateleiras, não tinha alimento para todo mundo, o país estava um caos. Eles boicotaram o projeto de país do governo socialista. E nisso a Alba ajudava essas pessoas. E essa mulher espírita diz: saia do país, mas ela não saiu. E futuramente, né, ela foi torturada, brutalmente torturada. Deixa eu ver mais alguma coisa para comentar. Tem uma questão que eu queria falar sobre o encolhimento do Trueba.
É curioso que do meio do livro, mais ou menos em diante, quando o Trueba já deixou consolidado esse caráter violento dele, conservador, ele começa a perceber que ele está encolhendo. Então, parece que é uma literatura fantástica, né? Um sujeito encolher. Mas, se a gente pensar, tem um momento aqui no livro que ele diz assim: ah, eu estou encolhendo sim, mas os grandes líderes mundiais também eram pequenos. Por exemplo, Napoleão, o Hitler, todos eles eram baixinhos, quem sabe, né? Então, eu senti até um calafrio na hora que eu li isso, aqui nesse livro. O cara estava encolhendo e estava feliz, porque ele ia se assemelhar a essas criaturas. Então, a gente vai ver como que esse Esteban Trueba foi se transformando. E ele só se deu conta do que ele fez em dois momentos. Quando ele tentou ocupar um lugar de poder durante essa ditadura militar, ele tentou ocupar um lugar de poder e foi enxotado. E ele viu que ele não significava mais nada. E quando a neta dele, que ele amava tanto, ele amava muito a neta dele, quando ela foi presa e ele soube que ela estava sendo torturada, aí o mundo caiu para ele. Aí ele viu o que ele fez. Ele viu o que ele fez. E interessante que ele foi perdoado, a neta o perdoa, né? E ele sofre muito por ter feito tudo isso. Não sei se eu perdoaria, acho que não. Aqui no livro tem muitas referências também ao Pablo Neruda, né, o grande poeta chileno, que era comunista, né? E ele era conselheiro do Salvador Allende. O Neruda, ele faleceu em 1973, que foi, olha que curioso, né? Foi justamente o ano do golpe. Teve o golpe e o Pablo Neruda morreu. E disseram que ele estava com câncer, por isso ele morreu. Mas há quem diga que ele foi envenenado, que o Pinochet mandou envenenar o Pablo Neruda. Então, no mesmo ano do golpe, o poeta morre. E tem muitas referências aqui. O poeta vivia lá dentro da casa dos Trueba, não por causa do Trueba, né? Mas por conta da Clara, da Alba. Ele vivia lá dentro da casa delas. E aqui tem uma cena tão bonita, quando ele morre, o governo, os ditadores dizem que tem toque de recolher, né? E aí ninguém pode sair de suas casas. Quando o poeta morre, as pessoas pela primeira e única vez afrontam esse toque de recolher e as pessoas vão todas para a rua para o funeral do poeta. E elas andam pelas ruas seguindo a urna funerária e nas calçadas os militares todos com as armas apontadas para eles. E é uma cena que impacta muito a gente, né? Porque tudo impedia as pessoas de desobedecer. Elas tinham muito medo, elas ficavam trancafiadas em casa, mas a arte teve força suficiente para levá-las para as ruas. E aqui tem várias referências, são muitas pistas, né? Por exemplo, tem um momento em que a Alba se depara com uma pichação na parede escrito Jacarta, que faz referência a um massacre de comunistas na Indonésia. Então, é um livro que vai deixando pistas, indícios, sinais por todo o texto para você investigar, para você procurar. É uma literatura que vai trazer para você, vai demonstrar a força dessas mulheres, a beleza dessa união delas, do entendimento que elas tinham sobre o mundo, da solidariedade que elas tinham com as pessoas. A gente vai conhecer esses personagens que são os dirigentes socialistas, o Miguel, o Jaime, o Pedro III, que são personagens memoráveis. O Jaime foi morto,
né? Eu já falei, foi torturado e morto. O Pedro III, ele consegue fugir do Chile junto com a Alba, não, com a Blanca, que era a mulher dele. E eles vão morar no Canadá, eles conseguem o exílio, os dois. E no final a gente fica esperando, né, para ver se a Alba vai conseguir ficar com o Miguel. Então, essas três mulheres, elas acabam por se apaixonar e se envolver fortemente com três líderes socialistas, três dirigentes, três militantes, três caras que lutaram muito pela democracia e pela liberdade no Chile. Enquanto isso, dentro de casa, elas tinham lá o pai, o esposo e o avô, né? Que era o Esteban Trueba, esse sujeito que foi se afundando cada vez mais no ódio. Eu queria ler para vocês aqui um trecho que eu selecionei sobre dois trechos. O primeiro faz referência ao socialismo na América Latina, que é uma conversa entre o Trueba e as pessoas lá que faziam parte desse grupo de golpistas e como que eles viam a questão do socialismo na América Latina. O Trueba diz assim: no dia em que não pudermos pôr a mão nas urnas antes que contem os votos, vamos todos para o caralho, assegurava-lhes Trueba. Em lugar nenhum do mundo os marxistas ganharam por votação popular. É necessário pelo menos uma revolução, e neste país essas coisas não acontecem, respondiam-lhe. Até que comecem a acontecer, alegava Trueba, frenético. Acalme-se, homem, não vamos permitir que isso aconteça, consolavam-no. O marxismo não tem a mínima possibilidade na América Latina. Não vê que não contempla o lado mágico das coisas? É uma doutrina ateia, prática e funcional, não pode ter êxito aqui. Então, aqui nesse momento, o Esteban Trueba estava organizando um grupo numa reunião secreta para lutar contra os comunistas. E os militares diziam para ele: não, o socialismo não vai dar certo aqui na América Latina, não, porque aqui as pessoas precisam da mágica, né? Eles são ateus, eles não. Tem que ter um lado mágico. Eu acho que tem muito a ver também com a questão do livro, né? Que o livro é um livro político. É um livro político com o realismo fantástico. Então, as duas coisas juntas, né? E aqui na outra página, 319, eu quero ler uma frase que a Isabel vai descrever o Esteban Trueba. E vocês vão ouvir e vão pensar pensem aí se vocês se lembram de alguém que vocês conhecem. Quem era o Esteban Trueba? Era fanático, violento e antiquado, mas representava melhor do que ninguém os valores da família, da tradição, da propriedade e da ordem. Era um homem de bem, um homem de família. Esteban Trueba. Bom, tem muita coisa ainda que eu gostaria de falar sobre esse livro. Eu tenho clareza que para mim que essa apresentação nem foi muito interessante, porque é um livro complexo, gente. Não dá para você falar isso em 30 minutos, né? Já tem aí quase 50. É um livro para conversar durante uma vida. Então eu sugiro a vocês que leiam, conversem sobre esse livro, estudem esse livro. Acho que vale muito a pena a gente conhecer a história da gente, a história da América Latina, a gente entender, a gente saber, a gente se deparar cara a cara com esse horror, com esse terror, e a gente entender como é que nasce esse sujeito sem consciência, esse sujeito que vai perdendo a consciência, vai perdendo a alma, vai perdendo tudo em nome do poder, em nome do conservadorismo, em nome de algo que no fim ele percebe que nada disso valeu a pena, porque no final ele entende que a única coisa que valia a pena era o amor. Quando ele perde a mulher dele, Clara, que ele amava, e ele se vê na iminência de perder um outro amor da vida dele, que era a neta, a Alba, acho que ele começa a entender que o que vale a pena no mundo, na vida, é amar as pessoas, né?
Então, eu recomendo fortemente a vocês A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende.